dia, amigos! Como vão? Tudo bem? Então, hoje eu gostaria de falar sobre um tópico que vem me interessando há bastante tempo, que é por que Bitcoin, né? Normalmente vocês veem como o Bitcoin funciona, como comprar Bitcoin, como fazer dinheiro com Bitcoin, isso é algo muito popular, principalmente nessa época em que está todo mundo passando dificuldade, está todo mundo tendo que fazer bico, tá essa crise, tá essa complicação toda. Mas eu gostaria de tirar um momentinho no vídeo de hoje para comentar sobre por que Bitcoin, né? A gente vai navegar um pouco nos primórdios do Bitcoin, né, do que incentivou a criação do Bitcoin, como o Bitcoin se desenvolveu, em que nível estamos agora, em que estágio estamos agora, quais são as perspectivas para o futuro e, afinal de contas, por que todos nós nos juntamos nessa empreitada e estamos fazendo isso, né? Então, o que acontece? O Bitcoin surgiu para ser dinheiro digital, né? Então, desde 83, com o David Chaum, né, os cypherpunks estão tentando criar dinheiro digital justamente para utilizar a criptografia para nossa emancipação também financeira, né? E na era da informática, né? Então você teve várias tentativas que culminaram, né, em 2008/9 na criação do Bitcoin, né? Então o Bitcoin surgiu para ser um dinheiro eletrônico, tanto que o subtítulo do white paper é um sistema de cash ponto a ponto, né, eletrônico. Então esse era o princípio. Só que o que acontece? Isso já desemboca numa certa polêmica, porque tem muita gente que fala que essa especulação por trás do Bitcoin foi uma deturpação do seu propósito original. E aqui eu gostaria de defender uma perspectiva um pouco discordante disso. Por quê? Porque suponha um dinheiro eletrônico plenamente funcional, que não tenha nenhum desafio, sendo que o Bitcoin teve desafios, né, para escalar, para poder ser utilizado por diversas pessoas, é, ao mesmo tempo sem atrapalhar, né? Mas imagine que funciona perfeitamente. As pessoas vão querer usar imediatamente, gastar os que ela tem, ou elas vão guardar porra no futuro, vai ter muita gente querendo e eu vou ganhar dinheiro com isso. Então é natural, né? Qualquer tecnologia que surge, qualquer ativo que surge, qualquer qualquer coisa com perspectiva de valorização, as pessoas vão querer ganhar dinheiro com aquilo. Então isso não é um problema por si só, né? Mas o Bitcoin surgiu sendo dinheiro, né? Então a pizza, as famosas duas pizzas compradas com 10 mil Bitcoin. Depois você teve o Wikileaks, né, aceitando doações em Bitcoin, depois que o governo estava perseguindo. Você teve o Silk Road, né, muito popular, muito conhecida essa história, né, o Silk Road vendendo drogas, porque se você está num mercado em que as outras opções simplesmente não funcionam, porque ninguém vai comprar droga na internet com cartão de crédito, você não tem muita escolha, né? Então você acaba tendo que gastar mesmo. Inclusive eu já vi histórias de pessoas que tinham vários bitcoins, mas gastaram comprando droga muito tempo atrás, né? Então acontece. Mas eventualmente as pessoas percebem, poxa, isso aqui valorizou muito, isso aqui está começando bem, né? Por mais que tenha tido desafios, isso aqui está começando bem, né? E aí surgiu essa segunda narrativa. O Bitcoin como um ouro digital, o Bitcoin como uma reserva de valor, o Bitcoin como uma perspectiva para você ganhar dinheiro. E muitas pessoas acabam ficando míopes nisso, né? Então muitas pessoas acabam se prendendo a essa narrativa, tanto que hoje em dia, quando você vê na mídia, 99,9% das vezes as pessoas vão estar se referindo ao Bitcoin como uma forma de ganhar dinheiro, né? Então isso, eu não sou da opinião de que isso é ruim, né? Então eu tenho amigos da Nano, amigos da Monero que falam como se fosse um sacrilégio essa perspectiva e como se tudo devesse se resumir à questão transacional, né? Mas definitivamente a gente não pode se restringir a essa perspectiva. E por quê? Porque, primeiro, que se a gente fica muito nisso, a gente perde outras capacidades do Bitcoin, que são até mesmo tão importantes quanto, ou talvez até mais importantes. E segundo, porque se o Bitcoin apenas fizer isso,
é capaz que até mesmo essa função não seja realizada, porque uma parte do que faz o Bitcoin valorizar tanto é ele poder ser utilizado como uma forma de transacionar sem intermediário, sem censura, sem nenhum tipo de limitação geográfica ou temporal. Então, é essa perspectiva intermediária, né? Então, o que é que acontece? O Bitcoin, ele foi criado, todo mundo sabe, escasso, né? Então você tem esse limite de 21 milhões. E além disso, você tem o halving, né? Então qualquer pessoa que entende o básico de economia, né, oferta e demanda, sabe que se a demanda continuar a mesma ou aumentar ao mesmo tempo em que a oferta diminui, a tendência é valorizar, né? E no caso do Bitcoin, com a demanda crescendo constantemente ao longo dos anos e a oferta caindo pela metade a cada 4, essa tendência sempre foi bastante acentuada, né? E é engraçado porque isso se retroalimenta, né? À medida em que sobe mais, o pessoal fica mais interessado, a demanda aumenta. E claro, isso pode e já gerou bolhas várias vezes ao longo da trajetória do Bitcoin nesses 14 anos. Mas tem um autor que fala muito bem sobre isso, que é o Alex Gladstein, né? O Alex Gladstein, ele trata desse efeito conhecido como number go up, né, na comunidade do Bitcoin. Então você tem esse sistema que incentiva essa valorização e isso acaba atraindo mais gente. Isso às vezes cria movimentos especulativos muito desordenados, muito abruptos, né? Mas ele alega que o Bitcoin é uma tecnologia que não apenas é number go up, como ela é freedom go up. O number go up contribui para o freedom go up, né? Então, como o Bitcoin é uma ferramenta descentralizada, é uma ferramenta global, é uma ferramenta inclusiva, é uma ferramenta resistente à censura, à medida em que as pessoas entram no Bitcoin puramente por motivos egoístas, puramente por motivos de ganância mesmo, eles acabam fortalecendo o Bitcoin como uma rede, né? Aumentando o valor do Bitcoin, porque existem mais pessoas que podem transacionar com essa rede. Tem uma lei chamada Lei de Metcalfe que fala que o valor de uma network, o valor de uma rede, é equivalente ao quadrado, né, da quantidade de pessoas nela. Então, tanto a pessoa que entra pelo dinheiro vai aumentar o valor da rede para as outras pessoas, porque vai ser uma pessoa a mais que vai estar conectada naquela rede que se pretende global, né? A mesma coisa com internet, a mesma coisa com telefone, redes sociais, muito popularmente redes sociais. Ao mesmo tempo, essa pessoa vai ter contato com aquela ferramenta que ela, a menos que ela simplesmente compre e deixe esquecido na corretora, que ela tem um mínimo de interesse em prestar mais atenção no funcionamento, ela vai perceber que tem um potencial disruptivo muito grande, né? Tem um potencial emancipatório muito grande. O Bitcoin é uma ferramenta muito poderosa, né? E assim, o Bitcoin também tem um aspecto do Bitcoin que eu ouço as pessoas falarem muito menos do que eu acho que deveria, que é o aspecto de deslumbre. É um aspecto de beleza mesmo. É um aspecto assim, de inspiração. Sabe quando você ouve uma música que ela te toca, você vê um filme e você pensa, cara, isso aqui me impactou? Eu acho que eu posso ser suspeito a falar sobre isso, porque quando eu conheci o Bitcoin, assim, eu conheci o Bitcoin lendo aleatoriamente na mídia. Achei legal, mas nada demais. Mas quando eu resolvi realmente mergulhar no Bitcoin, eu estava numa fase da minha vida que eu estava pensando muito na questão da liberdade, eu estava pensando muito na questão da emancipação das pessoas. E quando eu vi uma forma de dinheiro que era resistente a interesses egoístas de alguém que tem o poder, que tem o monopólio do dinheiro, uma rede que não dependa da boa vontade das pessoas para funcionar, que não dependa de um banco que necessariamente vai ter o controle de aceitar quem é que entra ou não, quanto que paga para poder acessar, como pode utilizar, que está sujeito à manipulação e ao controle. Claro, tem como manipular, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Eu fiquei vislumbrado com aquilo, porque
para além da parte mecânica, para além da parte puramente técnica de como aquilo funciona e que aquilo ali é dinheiro e que a parte prática da coisa, cara, o fato disso existir, o fato de ter uma comunidade em volta, o fato disso ser a combinação de esforços de diversas pessoas que estavam trabalhando sinceramente sem nenhuma recompensa assim monetária mesmo, sabe? Então a galera do open source, a galera da criptografia, e tudo isso encaixou tão bem, né? A combinação de tantos esforços diferentes para construir algo para o mundo, né? Algo em que as pessoas trabalhavam naquilo não necessariamente teriam algum ganho pessoal, nem poder sobre a rede, né? Porque eles poderiam investir em algo que eles controlariam, alguma empresa que eles teriam, mas não, eles criaram algo realmente para a humanidade, sabe? Eu acho que isso é belíssimo, né? E por muito tempo eu fui um idealista. Por muito tempo eu estava no Bitcoin, claro, pelo dinheiro, né? Eu sabia desse histórico de valorização, eu queria ganhar dinheiro com isso, né? Tanto que a primeira vez que comprei Bitcoin foi justamente porque eu queria comprar um item num jogo e estava com vergonha de gastar o dinheiro diretamente, né? Daí eu pensei em fazer um trade, né? Comprar, esperar valer mais e vender e comprar com lucro para eu me sentir um pouco melhor comigo mesmo. Eu era movido, sim, pelo ideal por trás, né? E só que naquela época eu via isso de forma muito idealista mesmo, sabe? Então eu pensava muito no potencial do Bitcoin, eu pensava no que em teoria o Bitcoin podia fazer, ser esse dinheiro global, mas você tinha muitas limitações que dificultavam isso, né? Então a mais óbvia delas é a volatilidade, uma segunda muito importante também é a estranheza que o Bitcoin traz nas pessoas, a falta de confiança, a falta de familiaridade, né? A falta de intuitividade quando você vai interagir naquilo, o medo regulatório. Então, todos esses aspectos eu já percebia que contribuíam para o Bitcoin não conseguir de imediato atingir o seu potencial pleno, né? Mas eu continuava dizendo para mim, não, isso vai passar com o tempo, à medida que o pessoal for aprendendo, isso vai mudando. Só que um fenômeno que muita gente comenta é que esse ethos do Bitcoin como moeda de troca, ele era muito popular no passado e hoje em dia ele é bem fraquinho, né? Então eu lembro que quando eu comecei no Bitcoin, o Daniel Fraga falava de um serviço que você emprestava dinheiro de remuneração, mas as pessoas pegavam Bitcoin para investir nos seus negócios. A gente vibrava com o pessoal aceitando, né? Então eu lembro que Aracaju teve uma época que era um polo que estava crescendo bastante, então uma pousada que aceitasse, um restaurante que aceitasse, a gente estava vibrando. Eu lembro que em 2017, eu acho, meu avô comentou de um vendedor ambulante, eu acho, que estava aceitando, e a gente achava que isso ia crescer muito, né? À medida que o preço crescia. Mas a gente viu que não foi bem assim, né? As pessoas começaram a querer muito mais por conta do preço e da valorização do que para esses usos. Isso é ruim? É ruim na medida em que isso prejudica o florescimento desse potencial. Mas, por outro lado, a função de reserva de valor, claro, você pode discordar da definição, você pode discordar se o Bitcoin se encaixa ou não, mas quando eu me refiro a reserva de valor aqui, eu estou falando de algo diferentemente de uma renda fixa, por exemplo, que você sabe que você vai ganhar, né? No caso do Bitcoin pode subir ou não, mas que no médio e longo prazo é muito provável, né, pelo menos de acordo com o track record que a gente tem atualmente e com o racional por trás, que você ganhe, né? Principalmente se você faça DCA, que hoje em dia é uma estratégia muito popular, né? Você comprar sempre uma mesma quantia todos os meses ou semanas. Bitcoin, em geral, nesses 14 anos, vem se comportando bem dessa forma, né? Então, 2022 foi um ano de muita queda, mas agora em 2023 já subiu 80%. Né? Então, a pessoa que ia comprando, ela conseguiu preservar. Mas, querendo ou não, aquela parte entusiasta original de mim sempre quis que a utilização do Bitcoin como meio de troca florescesse, né? E eu tinha essa esperança e essa frustração por não ver isso acontecendo. Só que
Depois da pandemia, eu comecei a refletir bastante sobre minha vida e eu tive um tempo de introspecção muito grande, né, para mergulhar nos meus hobbies e me dedicar mesmo, né, dedicar um tempo nessas questões. E eu finalmente conheci o Bitcoin Twitter e corri atrás dos meios de comunicação e de mídia do Bitcoin, né, que estavam populares naquela época, isso 2020, né. E eu dei de cara com o trabalho do Alex Gladstein, né. Para quem não sabe, o Gladstein ele trabalha numa organização de promoção aos direitos humanos e ele gosta muito de cobrir o aspecto humanitário do Bitcoin, né. Ele cobre como o Bitcoin ajuda populações marginalizadas ao redor do mundo. Então tem um texto dele que ele descreve como no Afeganistão um grupo de programação para mulheres conseguiu incentivar que essa demografia estudasse, né, estudasse e deu um incentivo monetário através do Bitcoin, sendo que lá no Afeganistão a conta bancária casual delas ficaria sob o controle do marido ou do pai, né? Então elas conseguiram ter essa liberdade financeira por conta do Bitcoin e também conseguiram lucrar e melhorar de vida por causa do Bitcoin, porque isso foi 10 anos atrás, né? Então o Bitcoin já cresceu exponencialmente desde então. Teve uma que conseguiu pagar pela universidade com isso. Ele cobre também a Nigéria, como os nigerianos conseguiram financiar os protestos contra a brutalidade policial depois que tiveram suas contas fechadas por ordem do governo através do Bitcoin. Conseguiram também preservar o seu poder de compra da hiperinflação, né, através dessa moeda. Então perceba que até nos lugares onde o Bitcoin foi utilizado pela sua função de moeda, ele também beneficiou as pessoas através da sua função de reserva de valor ou de investimento, ou como você quiser se referir a isso, né? Também tem uma pessoa que eu sinto muita falta dela no Twitter, porque eu sinto que o conteúdo dela era muito importante, era muito relevante, que era a Nicole Dobrow. Ela é americana, ela é progressista, né? Que é uma corrente política que é um pouco impopular no Bitcoin, né? A gente vê muito libertários, reacionários às vezes também, né? E a gente vê pouca gente considerada de esquerda, né? Porque normalmente a galera de esquerda, e isso é um fato, acredita mais que as respostas devem vir do governo e nunca poderiam vir da iniciativa privada. Por quê? Porque associam o Bitcoin a empresa, a lucro, sendo que o Bitcoin não é exatamente iniciativa privada no sentido de empresa, né? É um negócio colaborativo, é um negócio open source, é um negócio bem cypherpunk, que não é exatamente a coisa mais capitalista corporativa que eles normalmente desprezam, né? E a Nicole, ela tem um texto maravilhoso chamado Framing Bitcoin for Progressives, né, postado no Bitcoin Magazine, e ela também apoiou diversas organizações filantrópicas a aceitarem Bitcoin. E eu lembro que um ponto, uma tecla na qual ela batia muito, era a questão da violência doméstica. Ela tem os dados, ela trabalha com isso, né, ela é formada em serviço social, e uma parte bastante significativa das mulheres vítimas de violência doméstica elas sofrem também violência financeira, né? Então, pelo fato de o homem ter o controle das finanças, elas se sentem muito mais presas àquele ambiente tóxico, né? Então, com o Bitcoin, com a propriedade de autocustódia, de você poder ser dono do seu dinheiro e ninguém necessariamente saber se você não comunicar ou deixar rastros, elas podem fazer seu pé de meia, né? Para permitir que elas consigam se livrar daquela situação de opressão. Então, assim, é um ponto fantástico, né? Eu até doei para uma dessas instituições muito facilmente, né? Hoje em dia com a Lightning você consegue fazer isso trivialmente. Então, esse aspecto do Bitcoin como moeda é algo que eu não acredito que está perdido, né? E eu também não acho que é algo que está para o longo prazo, para o futuro distante. Eu acho que a gente precisa encontrar um meio termo, né? Então eu estava vendo um dia desses um vídeo de um casal que viaja o mundo com Bitcoin
que eles estavam promovendo justamente isso. A gente parar dessa mensalidade de hold, né, o hodl, na comunidade Bitcoin, e a gente ficar no gastar, porém recomprar e acumular, né? Mas justamente para incentivar essa economia circular, incentivar a adoção de Bitcoin, incentivar a criação de mecanismos que permitam a utilização do Bitcoin com facilidade por qualquer pessoa, né? Então eu sou terminantemente contra essa perspectiva muitas vezes defendida por maximalistas de que não, o Bitcoin não é para todos, o Bitcoin é para os remanescentes, o Bitcoin é para a elite intelectual, para a elite moral, o Bitcoin é para a galera produtiva. Não, cara, eu acredito que o Bitcoin pode ajudar a todos de diversas formas diferentes para diversas necessidades diferentes. E tem aquele meme muito popular que é o Neo falando para o Morpheus. Então você está me dizendo que um dia eu vou poder trocar o meu Bitcoin por milhões. E o Morpheus fala: não, Neo. O que eu estou te dizendo é que quando o dia chegar, você não vai precisar. Muitos maximalistas se prendem a isso, né? E pensam: não, eu não vou gastar de jeito nenhum meus bitcoins, porque obviamente a população vai perceber o quanto eles valem e eventualmente eu não vou precisar nem trocar de volta para fiat para consumir, né? Eu vou poder pagar diretamente. Só que, velho, se você não cria a infraestrutura para isso, não tem como, né? Ou tem, mas é muito difícil. E se você não incentiva que as pessoas utilizem o Bitcoin, não existe incentivo econômico para você criar essa infraestrutura. E boa sorte criando uma infraestrutura para dezenas de milhões, centenas de milhões de pessoas, eventualmente bilhões de pessoas, sem um incentivo econômico para isso, né? Dependendo da boa vontade das pessoas. Então, você vê, por exemplo, um fenômeno muito triste acontecendo no Bitcoin Core, que são programadores saindo porque eles correm muitos riscos, né? Então, o fake Tosh, filha da puta, processando, né? Ou ameaçando de processo, hackers querendo roubar os bitcoins deles, vídeo que aconteceu com o Luke Dash Jr., né? E eles não têm reconhecimento, eles não têm remuneração. É difícil, sabe? É muito difícil. A gente precisa incentivar, né? Então eu vi uma vez um movimento dizendo para as empresas da indústria contratarem desenvolvedores do Bitcoin, né? Eu acho isso sensacional, só que se você não cria uma demanda pelos serviços de Bitcoin, como é que você vai ter empresas, né? Então eu acho que a gente precisa incentivar isso também. Então essas são apenas algumas reflexões que eu quis trazer aqui, né, para trazer a discussão, né, trazer o debate. E comentem aí o que vocês acham. E assim, eu estou gravando esse primeiro vídeo e mais importante do que apoio, compartilhamento é feedback, né? Eu gostaria de saber o que vocês acham que poderia fazer melhor. Eu já adianto que eu vou investir em equipamento, eu vou comprar microfone, eu vou criar um ambiente, tanto que eu nem estou em casa, né? Eu estou na casa dos meus avós. Então eu gostaria de saber o que vocês me sugerem para a gente fazer um projeto que leve a consciência do Bitcoin, leve debates um pouco mais aprofundados, né, sobre Bitcoin para mais pessoas, numa linguagem simples, numa perspectiva moderada, sem muita briga, sem muita treta, mas uma perspectiva mais construtiva mesmo. Então é isso. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde e a gente se vê por aí. Continuem destacando satoshis e é o Britas.